espiritual consiste no esforço da fé em Deus pelos cristãos. Avivamento é quando o cristianismo está voltando ao seu estado original. Porque, irmãos, é o padrão de Deus para a igreja. Abra sua Bíblia e o próximo livro possivelmente vai ser sobre avivamento, sobre restauração espiritual. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21. E depois vamos ler Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, Lamentações, capítulo 5, versículo 22. Quem não abriu ainda, a gente vai esperar os irmãos abrirem. Amém? Louvado seja Deus. É o livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21. E Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E a gente pretende falar nessa noite sobre a retenção de um maravilhoso avivamento. Por que a gente está retendo, impedindo, protelando, procrastinando, adiando esse tão maravilhoso, desejado avivamento? Por quê? Existem vários motivos, mas a gente quer apenas ressaltar alguns que são extremamente importantíssimos e atuais. Abacuque capítulo 5, versículo 21 diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes, ou como antigamente. Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Queiram se assentar, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a palavra avivamento, na língua hebraica, na qual foi escrito o Antigo Testamento, pelo menos a maioria, tem o significado de preservar, manter vivo, purificar, corrigir e livrar do mal. Esse é o significado da palavra avivamento no Antigo Testamento, na língua hebraica. No Novo Testamento, no grego, é uma palavra chamada anasopurel, que significa preservar, ou seja, reacender uma chama que está se apagando aos poucos. Queridos irmãos, por que nós queremos trazer esse tema sobre a retenção de um maravilhoso avivamento? Todos nós sonhamos, eu pelo menos sonho todos os dias, peço a Deus, literalmente todos os dias, por um poderoso avivamento em nossa nação. Porque nós não estamos experimentando ainda um avivamento em nossa nação. Existem alguns ramos, alguns segmentos evangélicos que não creem mais que haverá um avivamento nos nossos dias, que os dons espirituais cessaram. Esses são chamados de cessacionistas, que os dons espirituais não são mais atuais, foram manifestados, liberados na época que surgiu a igreja, quando o Espírito de Deus foi derramado, só na época dos apóstolos. E nós sabemos, amados irmãos, que na prática a realidade é outra. Porque eu não acredito que esses queridos e amados irmãos que falam em línguas, falam
por causa de um distúrbio mental, por causa de uma influência de algum espírito, de algum anjo. Eu não creio. Eu creio que esses irmãos que falam em línguas, falam no poder do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa promessa do batismo com o Espírito Santo é também para os nossos dias. E não existe coisa tão gostosa, tão maravilhosa, irmãos, do que falar em línguas estranhas, do que conversar com Deus, adorar a Deus em línguas estranhas. É maravilhoso como a gente se edifica. Por isso que a gente precisa desse batismo, para que a gente possa ser um veículo de edificação. Porque quando eu falo em línguas, eu estou me edificando. E se eu quero ser um veículo mais intenso de edificação para as pessoas, eu preciso também desse batismo com o Espírito Santo. Amém, amados? Amém. E todos nós desejamos, como eu sonho ver a igreja cheia do Espírito Santo, como eu sonho ver o Brasil, irmãos, sendo visitado por um derramamento do Espírito Santo. Isso é um desejo que eu tenho há muitos e muitos anos. Na realidade, eu me converti sonhando, desejando esse poderoso avivamento. Mas existem também algumas definições atuais de alguns avivalistas sobre o que é avivamento. Por exemplo, o avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. O avivamento espiritual consiste no esforço da fé em Deus pelos cristãos. Avivamento bíblico é quando as pessoas buscam a Deus com maior força de vontade e se entregam a Ele novamente, e suas vidas são completamente transformadas. Avivamento é quando o cristianismo está voltando ao seu estado original. Porque, irmãos, é o padrão de Deus para a igreja que ela seja uma igreja cheia do Espírito Santo, avivada. O avivamento não é um projeto temporário de Deus para a igreja. O avivamento é um projeto permanente de Deus para a igreja. Quando Deus usa o apóstolo Paulo sobre enchei-vos do Espírito Santo, ele está dizendo que ali, irmãos, é o padrão normal na vida do cristão. Que todos precisam ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Porque quem não está cheio do Espírito Santo está vivendo uma vida anormal. Porque a vida normal é uma vida cheia do Espírito Santo. Queridos irmãos, eu quero enfatizar nesse sermão sobre a grande necessidade e urgência que temos de um derramamento do Espírito Santo em nossos dias. E esse derramamento do Espírito Santo se chama avivamento. Diga comigo, avivamento. Mas, queridos, não basta ensinar e pregar sobre o maravilhoso Espírito Santo. Temos de experimentá-lo em nossas vidas de forma mais profunda. Caso contrário, realizaremos muito pouco para Deus. A adoração será vazia, a pregação será mecânica, jamais atingirá com eficiência os corações. A convicção acerca do pecado será quase inexistente. A fé será mais mental do que do coração. As reuniões de oração desaparecerão aos poucos. Os cultos se tornarão rotineiros. E o povo, quando muito, se manterá morto. Temos que orar
por um avivamento tal que nos torne mais parecidos com a igreja primitiva do que com aqueles que ainda estão no túmulo, estão mortos. A igreja de Atos é o padrão de Deus para a igreja dos nossos dias. Mas quais são as razões pelas quais o avivamento está tardando? Existe um livro, eu até pensei em usar esse tema, mas para não ser um copiador, do livro, mas eu até abro meu coração e confesso para vocês, existe um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, e eu estou me baseando nesse tema. Eu só mudei aqui para não ficar assim tão parecido, Mas a pergunta é, razões pelas quais, por que está tardando esse avivamento? Porque a missão da evangelização está sendo sufocada pela omissão. A paixão pelas almas foi completamente arrefecida. Não percebemos mais a paixão pelos perdidos. Nós não estamos mais interessados em conquistar almas para Jesus, em fazer missões. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Talvez a realidade dessa igreja seja outra. Por que tarda esse pleno avivamento? Porque o senhorio de Cristo se tornou passivo e não ativo. Porque o ajuntamento se tornou uma obsessão e não uma união. O avivamento está tardando porque o discernimento foi substituído pelo espetáculo do encantamento. Porque a estupidez está sendo confundida com a intrepidez. Porque a espiritualidade bíblica e construtiva foi substituída por um misticismo destrutivo. Porque o evangelho do perdão foi substituído pelo evangelho da retaliação. O avivamento está tardando porque o Espírito Santo está deixando de ser presidente para ser apenas o residente. Porque o liberalismo e a apostasia está sobrepujando a ortodoxia. O avivamento está tardando porque a verdadeira libertação foi substituída por um sistema de manipulação. É o que a gente percebe em algumas igrejas, grandes igrejas que fazem campanhas. As pessoas são libertas, mas o líder diz, você ainda precisa de muitas libertações para tentar manipular a fé daquela pessoa. Infelizmente. Mas, queridos irmãos, em primeiro lugar, o avivamento é retido quando não criamos expectativas em uma atmosfera de oração. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 24, quando Jesus está voltando para Deus, está com o seu corpo glorificado, ele se apresenta aos discípulos e dá algumas orientações e ordens para os discípulos, e dentre elas, dessas ordens, ele diz o seguinte: eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, que está em Joel 2:28, o derramamento do Espírito Santo, o avivamento. Permaneçam, pois, na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Agora veja a continuidade do texto. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Vocês perceberam que eles criaram uma atmosfera de adoração, de louvor, porque no meio dos louvores Deus habita. Eles estavam no templo todos os dias orando,
adorando, esperando a promessa do Pai. O clima favorável para esse avivamento estava estabelecido na igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos estes irmãos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Perceba que, meus irmãos, que eles estão aqui em espírito de oração, buscando a Deus, obedecendo a ordenança de Jesus, como se Jesus tivesse dito para eles: não coloquem as mãos de vocês em minha obra enquanto vocês não receberem o poder do alto, o poder capacitador do Espírito Santo. Queridos, precisamos reconhecer essa relação importante que há entre oração e avivamento. Embora não podemos forçar a mão de Deus, podemos e devemos insistir com Ele para que conceda mais graça para esses dias. Diz Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista, um dos maiores avivalistas, ele diz o seguinte: todo declínio espiritual começa com a negligência à oração. Quando Deus quer fazer grandes coisas, Ele começa pela sua igreja que está em oração, derramando o seu espírito, que se chama espírito de graça e de súplica, como diz em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Orar por avivamento é orar de acordo com o agir do Espírito Santo de Deus, como diz em Romanos 8, 26, que o Espírito intercede por nós. O Espírito coloca os motivos emergenciais que estão no coração de Deus. O Espírito intercede por nós. Nós passamos a ser um instrumento do Espírito Santo em intercessão. Orações constantes geram avivamentos duradouros. Entregue-se a Deus com regularidade, com cada vez mais ardor e de todo o coração. Leonardo Ravenhill diz algo muito interessante sobre a questão da perseverança. Ele diz que nós não temos avivamento porque nós não oramos, nós não clamamos, nós não pedimos por avivamento todos os dias a Deus. Queridos, eu espero que nós saiamos daqui nessa noite decididos a pelo menos pedir a Deus humildemente por esse avivamento todos os dias, e você vai perceber algo da parte de Deus acontecendo na sua vida. Comece a pedir avivamento pela sua igreja, pela sua família, pela sua nação, que você vai perceber o agir sobrenatural de Deus. Aleluia, amém, amados irmãos. Queridos irmãos, um homem de Deus que já está na glória, chamado Raimundo de Oliveira, pastor da Assembleia de Deus, escreveu um livro sobre avivamento, e ele diz algo muito interessante também sobre oração. Ele diz o seguinte: porque nas Assembleias de Deus existe um culto chamado círculo de oração, e eu mesmo participei de muitos cultos de oração na Assembleia de Deus lá em Recife, e ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: os círculos de oração, os cultos de oração, e principalmente os círculos de oração, são resultados da negligência da igreja para com a oração. E aí eu digo: que coisa confusa foi essa que esse homem disse? E aí eu li novamente, aí eu passei a entender. Porque aí ele fala no livro que a igreja primitiva não tinha esse negócio de terça-feira, culto de oração, sexta-feira, vigília. Não existia isso na igreja primitiva. Por quê, irmãos? Porque a igreja orava todos os dias. Todos os dias eram cultos de oração. Todos os cultos eram cultos de oração. E todo culto que começa com oração termina com avivamento. Aleluia. E aí eu passei a entender, amados irmãos. Queridos, em segundo lugar, o avivamento é retido pela ausência de uma profunda seriedade e temor.
Em Atos capítulo 15, 5, aliás, quando você vê aquele episódio de Ananias e Safiras, que eram falsos crentes, que estavam envolvidos na igreja, inclusos na igreja, eles mentiram, dizendo que tinham vendido uma parte da propriedade, mas eles estavam retendo, eles estavam mentindo. E aí então veio uma palavra sobre a vida desse casal, e resumindo, os dois foram fulminados por Deus, os dois morreram. A igreja presenciou esse fato. E olha o versículo 11 do capítulo 5 como resultado desse triste episódio. Diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. A igreja ficou, irmãos, em silêncio absoluto, um temor, uma reverência. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Isso é muito sério, brincar com o nome de Deus. É muito sério brincar com os instrumentos de Deus, com as coisas que Deus deixou, com os dons espirituais. Nós não podemos tratar a obra de Deus de uma forma leviana. Era o que pairava na mente e no coração desses irmãos por causa desse episódio acontecido. Um profundo respeito, um profundo temor veio sobre a igreja. E aí a palavra de Deus diz ainda em Atos capítulo 9, versículo 31, assim, a igreja tinha paz com toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, irmãos. Queridos irmãos, todos os meios relacionados ao agir do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, caracterizam-se pela seriedade. Todas as anedotas irreverentes, formas e posturas cômicas se tornam inconvenientes quando o agir do Espírito Santo se torna uma realidade nos corações presentes. Todas as coisas desse tipo entristecem o Espírito Santo, porque frustram o objetivo para o qual ele veio convencer os pecadores do seu estado de destruição. Um avivamento genuíno gera um profundo temor e uma reverência ao Deus único que não admite leviandade. O verdadeiro agir do Espírito Santo não só reverencia o nome de Deus, como também não tolera seu mau uso por outros sem se sentir ferido. Queridos irmãos, é o que eu percebo hoje na mídia, nos relacionamentos que a gente vê entre irmãos, pessoas que estão brincando, sorrindo, dando gargalhadas com aquilo que Deus abomina. Pessoas brincando com os dons espirituais, chacotas em nome de Jesus, brincadeiras com textos das Escrituras, e a gente, irmãos, está abrindo nosso coração para ser receptivo. Na realidade, nós estamos sendo coniventes com essa tal chocarrice. A chocarrice significa, irmãos, gargalhadas indevidas, piadas indecentes. E eu sempre digo, irmãos, quando nós contamos uma piada indecente, o diabo ri com a gente. E é lamentável, irmãos, o Espírito Santo não age no ambiente onde o seu reino, o seu evangelho não está sendo levado com seriedade. Você percebe isso estudando os avivamentos. A seriedade que eles tinham, compromisso profundo, sério, o temor que eles tinham com o nome de Deus. E hoje, irmãos, o evangelho está sendo ridicularizado, banalizado, porque nós muitas vezes apoiamos esse tipo de canalice espiritual. Infelizmente.
O avivamento é retido pela ausência de uma profunda seriedade e temor. Terceiro lugar, o avivamento é retido pela ausência de vidas santificadas. Josué capítulo 3, versículo 5, Josué diz ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O salmista Davi diz no Salmo de número 66, versículos 18 e 19: se do coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Queridos, nós precisamos santificar a nossa vida. Precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Essa palavra santificação está fora de moda. Infelizmente, essa é uma mensagem que pouco está sendo pregada nas igrejas. Santificação, porque santificação implica em renúncia. Sair da zona de conforto. E muitos de nós não queremos. O requisito mais importante para a descida do Espírito Santo, irmãos, em um coração hoje em dia, é que esse coração deve ser limpo do pecado, pois o Espírito Santo não vai encher um coração impuro. Precisamos de um avivamento de vida santa. Pessoas que não oram são estranhas a tudo que tange a santidade e pureza de coração. Os que não estão familiarizados com o momento de oração, não estão nem um pouco interessados em consagração e santidade de vida. Portanto, quem não tem interesse na oração também não se interessa em viver uma vida consagrada. A Bíblia diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos irmãos, nós estamos vivendo num tempo muito complicado, difícil, eu reconheço, de colocar a nossa vida no altar, mas não é impossível. O próprio Deus, através do Espírito Santo, nos capacita a viver esta vida de santidade, de santificação. Porque quando se fala dessa mensagem de santificação, a gente tem que falar de algumas coisas que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ser incriminado, a gente vai ser processado. Mas não tenha medo, continue falando sobre santificação, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, como diz lá em 1 Tessalonicenses, a vossa santificação. Santificação significa separar. Não significa que você vai ficar isolado do mundo. Não significa que você agora não vai ter contato com ninguém, vai deixar o seu cabelo crescer, não vai usar mais calça comprida, não vai poder mais cortar o seu cabelo. Não tem nada a ver com a indumentária, com o estereótipo. Tem a ver com a atitude do coração. A vida de santidade começa aqui no coração. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus quer derramar, irmãos, um poderoso avivamento, mas Ele quer ver em nós uma vida de santidade, de consagração, santidade no namoro, santidade nos relacionamentos comerciais, santidade no casamento, santidade nas nossas relações, em todas as dimensões da nossa vida. Em quarto lugar, o avivamento é retido pelas falsas expectativas que criamos. Olha em Atos capítulo 7, versículos 54 e 55, vocês vão ver um episódio muito interessante. Mas, amados irmãos, nós não podemos esquecer que o agir do Espírito Santo cria, na maioria das vezes, caminhos difíceis de serem trilhados.
nós criamos aí, irmãos, falsas expectativas, né? Um romantismo em cima de um avivamento. A gente acha que quando o avivamento chegar, quando entrar na igreja, a gente só vai ver anjos, pessoas vão ser curadas, milagres vão acontecer, podem até acontecer essas coisas, mas nós criamos uma visão romântica sobre avivamento. Atos capítulo 7, 54 e 55. Nós criamos essa falsa expectativa, irmãos. Estamos esperando esse avivamento. E a gente ora, Senhor, derrama o seu Espírito, e a gente fica esperando acontecer um trovão, um raio, uma ventania entre no ambiente onde a gente está clamando por um avivamento. A gente pensa que essas coisas vão acontecer. Possivelmente elas não vão acontecer. Elas possivelmente podem acontecer até coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. Vamos ver esse texto. Olha só o que aconteceu na vida de um homem avivado, cheio do Espírito Santo, abarrotado do Espírito Santo. Porque eu pensava o seguinte, que quando a gente chega no lugar, quando a gente está cheio do Espírito Santo, as pessoas caem no poder de Deus. Eu, quando li o livro de Finney, eu fiquei impressionado. Ele entrava nas fábricas, a sua presença, irmão, já convencia as pessoas de pecado. As pessoas caíam, choravam, pedindo misericórdia, confessavam seus pecados. Jonathan Edwards, quando pregava, as multidões caíam, eram visitadas de uma forma poderosa. Quando ele passava no lugar, as pessoas que eram possessas se manifestavam, grandes maravilhas aconteciam. Mas a gente, quando olha para o texto aqui, a gente vê que a experiência desse homem cheio do Espírito Santo foi completamente diferente das experiências que alguns tiveram quando estavam cheios do Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Ao ouvirem isto, ou seja, ele estava falando sobre a pessoa de Jesus e estava confrontando as autoridades, confrontando os judeus, pregando sobre a pessoa de Jesus. E ele foi corajoso e disse: vocês também crucificaram o Salvador. E aí o texto termina dizendo: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, a glória de Jesus. E Jesus, que estava à direita de Deus, como se ele estivesse dizendo: chegou o seu momento, você vai morrer apedrejado, mas eu me coloco de pé para receber você, herói da fé. Ele morreu apedrejado. Olha que paradoxo, olha que desconforto um avivamento pessoal gerou na vida desse homem. Ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo cria caminhos que às vezes nós temos muita dificuldade de caminhar, de trilhar. Por isso, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 13, quando ele fala sobre a questão de que nós não devemos viver segundo a carne, porque os que vivem segundo a carne caminharão para a morte. E aí ele continua dizendo, o apóstolo Paulo: mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, é através do agir do Espírito Santo na vida de vocês que vocês receberão a capacitação para mortificar os feitos do corpo, da carne, os prazeres pecaminosos. Então o Espírito Santo também tem este poder de trabalhar em áreas complicadíssimas na nossa vida, porque nós achamos que
que o Espírito Santo vai descer sobre nós e vai fazer uma espécie de cócegas na nossa alma. Eu vejo pessoas aí caindo no riso do Espírito, nada contra, desde que se levantem com uma vida completamente transformada, mas a gente percebe que muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo tiveram muitas dificuldades na sua caminhada. Irmãos, nós temos dificuldade de pedir um verdadeiro avivamento na nossa vida. Porque quando esse avivamento verdadeiro começar a se estabelecer na nossa vida, coisas desagradáveis vão também se estabelecer na nossa vida. Você quer que eu te encha do meu poder, minha filha, meu filho? Você quer ser um instrumento poderoso em minhas mãos? Quero, Senhor, é o que eu mais sonho, é o que eu mais desejo. Amém. Então você vai ter que resolver essa situação agora. Não, Senhor, não tenho estrutura para isso. Você vai ter que saldar aquela dívida que há 30 anos você fez e você desapareceu da cidade, deixou aquela complicação até hoje. Você precisa voltar e resolver os problemas pela raiz. Quando o Espírito Santo começa a agir, irmãos, ele vai começar a causar uma certa perturbação na nossa vida. E nós não queremos isso. Nós queremos, irmãos, viver uma vida acomodada. Nós não queremos ser inquietados. Mas quando Deus nos inquieta, Ele faz isso para melhorar, transformar, abençoar a nossa vida. Porque o projeto de Deus é que eu e vocês sejamos semelhantes a Jesus. Amém? Amém. O caminho do Espírito Santo é difícil de ser trilhado. Com frequência, amados, andar com o Espírito Santo significa subir uma ladeira íngreme, enfrentando todo tipo de distrações e obstáculos. O Espírito Santo não quer nos esmagar ou fazer sofrer, mas Ele deseja que nos assemelhemos a Cristo. E isso pode construir um processo doloroso. Precisamos estar conscientes, não somente das bênçãos, mas também dos problemas que podem ser gerados por um avivamento. Alguns oram pelo derramamento do Espírito Santo, mas quando Deus começa a quebrantá-los por meio da correção e aflição, logo a mente se divide. Será que é isso mesmo que eu queria? Em quinto lugar, o avivamento é retido quando abandonamos as doutrinas essenciais da nossa fé. Atos capítulo 10, versículo 44, Pedro está pregando, falando sobre as doutrinas essenciais da fé cristã. Ele está enfatizando sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. E olha o que diz a palavra de Deus. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Queridos irmãos, eu não tenho a menor sombra de dúvida que muitos púlpitos estão abandonando a fiel pregação das Escrituras. Infelizmente, muitos pregadores estão enfatizando mais a alegoria. A alegoria, o que é isso? Por exemplo, uma vez eu ouvi uma alegoria absurda de um pastor. Por exemplo, ele pregando disse assim: eleve os meus olhos para o monte. Que tipo de monte você está olhando? O monte da bebida, o monte da cachaça, o monte da prostituição,
o monte do cigarro, irmãos, isso não tem nada a ver com o texto. Zaqueu subiu a árvore. Que tipo de árvore você está subindo? Árvore, novamente, árvore da prostituição, árvore disso, árvore, não tem nada a ver com o que o texto diz. Isso se chama alegoria. E é esse tipo de mensagem que não tem causado transformação nos corações. Amados, vocês percebem aí na palavra de Deus que os versículos anteriores do capítulo 10, versículo 44, ele está pregando sobre a pessoa de Jesus. Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará. Se a gente prega sobre Jesus, o Espírito Santo age. Mas se a gente deixa de pregar Jesus, o Espírito Santo para de agir. Porque a finalidade do Espírito Santo, uma das principais finalidades do Espírito Santo, é apontar para a pessoa de Jesus. O Espírito Santo nunca diz e nunca dirá: olhem para mim, vejam os milagres que eu estou realizando. Nunca, jamais. O Espírito Santo sempre dirá: olhe para Jesus, é Ele o Salvador, foi Ele quem morreu por você, foi através dele que eu vim habitar em você. Os avivamentos que aconteceram no passado, irmãos, eram despertados e mantidos pela pregação das doutrinas da reforma. O que a igreja precisa desesperadamente hoje é recuperar as grandes verdades doutrinárias que foram ressaltadas em épocas de verdadeiro avivamento. Queridos, os vocabulários doutrinários dos avivamentos sempre foram esses: a pessoa de Jesus, a maravilhosa graça, a fé salvadora, a santificação, a regeneração e o arrependimento, a corrupção da raça humana, a justificação pela fé, o amor a Deus e pelos pecadores. Esses eram os temas principais dos pregadores que estavam cheios do Espírito Santo na época dos avivamentos. Nós precisamos, amados irmãos, hoje, de uma reforma doutrinária. É muita heresia, irmãos. Muita heresia sendo pregada hoje nas igrejas. Pessoas que estão dizendo que têm autoridade sobre anjos. Eu ouvi um pregador dizendo: eu tenho autoridade para dar ordem a anjo. Anjo faz isso, anjo faz aquilo. Não existe base bíblica para isso. O próprio Jesus não deu ordem para anjos. No Salmo 91, o salmista diz: é Deus quem dá ordem a seus anjos. E um pastor conhecido nosso que está na glória, ele dizia o seguinte: quando você dá ordem a um anjo e ele te obedece, esse anjo, no mínimo, é um demônio. Amados irmãos, temos tido muita Bíblia, muitas Bíblias até maravilhosas de estudo bíblico, mas pouca palavra. É lamentável, mas a experiência psicológica tem tido mais impacto na espiritualidade das pessoas do que os conceitos bíblicos e teológicos. A apresentação fervorosa das doutrinas básicas da Bíblia fará o avivamento avançar com vigor cada vez mais. Infelizmente, irmãos, muitos pastores são muito cuidadosos ao preparar seus sermões para que ninguém seja incomodado ou chateado. Em sexto e último lugar, o avivamento é retido quando buscamos experiências espirituais que contradizem com as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 2,
versículo 13, Paulo diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, as doutrinas que eu prego, as experiências que eu tenho passado para vocês, não são experiências baseadas em sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais como espirituais. O verdadeiro avivamento não nos dá o direito, por mais dedicados e consagrados que sejamos, de ultrapassar os limites do livro que o Espírito Santo inspirou. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Veja o que ele disse: aprendam isso através do meu exemplo. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Eu já ouvi gente dizendo, até pastores e pastoras: a minha experiência com Deus vai além das Escrituras. Eu não estou preso às Escrituras. A minha experiência, ela ultrapassa esses dogmas da palavra de Deus. A minha intimidade com Deus é tão grande, é tão misteriosa, que eu não preciso das Escrituras. Eu não preciso, porque eu tenho uma intimidade com Deus, eu ouço a sua voz. Pessoas, irmãos, que são denominadas de espirituais, mas na realidade, irmãos, existe uma influência negativa, maligna por trás dessa pessoa. Paulo disse: aprendam comigo. Toda a experiência que eu tive com Deus, eu tive baseado na palavra. A experiência que vocês precisam procurar ter com Deus, elas precisam ter uma base bíblica. Alguns anos atrás, um pastor conhecido nosso, irmãos, ele entrou na igreja e ele viu vários irmãos colados na igreja, colados literalmente na parede. O pastor deu uma ordem, uma espécie de hipnose. E aí as pessoas ficavam coladas literalmente na parede da igreja e não conseguiam sair. E quando o pastor dava aquela ordem, eles conseguiam sair. E quando o pastor, que era o convidado da noite, entrou no templo, viu aquele movimento estranho e perguntou para o pastor: o que é que está acontecendo? O que é isso? E o pastor disse: Deus está fazendo algo muito lindo na nossa igreja, mas você não vai entender. Deus está trazendo um novo mover no meio da igreja. Ele disse: que mover é esse? Bom, você pode até achar um pouco até cômico, engraçado, mas esses irmãos que estavam colados na parede, esses irmãos receberam o dom de lagartixa. Você não encontra base bíblica para isso. Hoje está um absurdo, irmãos, o que tem acontecido no meio evangélico. Coisas absurdas. E Paulo diz: não ultrapassem o que está escrito. Queridos, se a nossa experiência nos afasta do evangelho, das escrituras, mesmo que seja uma visitação maravilhosa de um anjo do céu, que seja anátema. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8: mas ainda que eu, o apóstolo Paulo, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, significa amaldiçoado.
espírito de engano se infiltrando no meio evangélico. Se a sua experiência não é avaliada de maneira bíblica, ela não tem valor permanente. Não importa quão excitante pareça e quão bem lhe faça sentir, se não tem base bíblica, rejeite. Você foi salvo para seguir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual que nós precisamos viver. Passa para mim e para você o estilo de vida que eu e você precisamos viver. Jesus nos deu essa Bíblia para dizer o seguinte: olha, quer viver de forma agradável a Deus? Viva o que está escrito aqui nessa palavra. Aqui é um manual. Aqui é um manual para sermos felizes, bem-sucedidos, transformados. Sem Bíblia não haverá avivamento. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Você pode se colocar de pé agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós poderíamos tirar um momento para a gente pedir esse avivamento. Se pelo menos, irmãos, mas eu sei que vai ter mais gente nessa noite. Mas se pelo menos uma pessoa sair daqui decidida, dizendo o seguinte: eu estou decidido a pedir por um avivamento todo dia, no meu casamento, na minha casa, na minha igreja, na minha comunidade, no meu Brasil. Se pelo menos uma pessoa sair daqui decidida a pedir isso a Deus todos os dias, irmãos, louvado seja Deus. Eu vou estar feliz e satisfeito. Queridos, Deus quer. O desejo de Deus em derramar esse poderoso avivamento é muito maior do que o seu desejo de ser avivado. As mãos do Senhor estão estendidas para derramar esse poderoso avivamento. Levante uma de suas mãos em nome de Jesus. Ore a Deus agora. Diga: viva, Senhor, a tua obra. Senhor, assim como Abacuque, Jeremias, que disse: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Deus, Ele estava pedindo por avivamento. Queremos um avivamento pessoal nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, na nossa comunidade, na nossa igreja. Deus vai quebrando toda obra maligna, todo espírito do engano, espírito de heresia, caia fora da igreja, em nome de Jesus Cristo. Que venha sobre nós um profundo temor acerca das coisas espirituais, acerca da tua palavra. Nós queremos levar com muita seriedade, ó Deus, o nosso compromisso contigo. Restaura, reaviva, venha derramar o teu Espírito, venha derramar o teu poder sobre cada um de nós. Levanta intercessores que clamem todos os dias por esse maravilhoso avivamento, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Vá, diga: aviva-me, Senhor. Enche-me do teu Espírito, Senhor. Aviva-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Aleluia, amém. Glória a Deus. Não sei qual é o canto, fique à vontade com a palavra do nosso querido pastor Haroldo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu navegarei. Vamos cantar esse canto? Levante suas mãos. No oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia.
navegarei, aleluia, no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Espírito, 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 oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, aleluia, e enche-me de novo, oh de fogo, aleluia, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de fogo, fogo de Deus, fogo do Espírito. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, aleluia, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, aleluia, Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como ramadai, cantar ramadai, vem como em Pentecostes, oh Espírito de Deus, vem Senhor, batiza, renova, Senhor, aviva-nos, aviva-nos, Espírito, Espírito, Espírito de fogo, que desce como fogo, desce, desce, desce como fogo sobre nós, Senhor, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Diga, eu te amo, Espírito Santo. Diga, eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Não parem de orar todos os dias. Não parem de orar todos os dias por esse avivamento, porque você mesmo vai ser o alvo desse avivamento. Diga, eu sou alvo desse poderoso avivamento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, fogo, Senhor,
E um dos livros que eu trouxe tem o nome do seu pastor, mas só trouxe um dele, Haroldo Cabaleiros. É um tremendo homem de Deus na área de batalha espiritual. Eu conheci esse homem, penso num homem cheio do Espírito Santo. Está fazendo grandes coisas lá na Guatemala. Eu só tenho um. Eu tenho um livro também sobre o retorno à santidade, um livro tremendo. Eu tenho um livro também sobre... depois você procura, amém? Deus abençoe vocês. Agora, por favor, faça uma fila, não avancem em cima de mim. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Vamos nos colocar de pé, amém? Agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso. E quando o pastor falou e reiterou várias vezes, né, que nós temos que tomar uma decisão, eu me lembrei hoje de uma pessoa que eu vi nas redes sociais, um jovem cantor coreano da igreja presbiteriana aqui no Brasil, chamado Jeremias Liu, e ele diz o seguinte, que a igreja não é lugar para se sentir emoções, a igreja é lugar para se tomar decisões, amém? Então isso me veio ao coração em função da pregação do pastor, né? A palavra que nós ouvimos aqui tem que mexer com o nosso coração, mexer com o nosso intelecto e fazer com que nós realmente tomemos decisões em nossas vidas, né? E que hoje seja uma noite em que realmente nós venhamos a tomar a decisão de orar pelo avivamento, amém? Como o pastor disse, o avivamento da igreja, o avivamento da tua casa, o avivamento no teu casamento, no teu trabalho, o avivamento de Deus sobre nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, Senhor, onde o Senhor nos brindou, Senhor, com uma festa dos céus aqui neste lugar, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, obrigado por cada pessoa presente neste lugar, por cada família aqui representada, Senhor, por cada visitante que esteve aqui conosco nessa noite. Abençoa cada um de nós, abençoa nossos lares, nossas casas e nos leva debaixo de Tua proteção, debaixo de Tuas poderosas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém. Deus abençoe a todos. Quinta-feira às 15 horas, reunião de oração, e domingo às 18h30 estaremos aqui novamente, amém? E vamos iniciar logo os estudos bíblicos novamente, tá? A gente vai avisar, né? E estamos já prestes, já se preparem para isso, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai.